ato. Segunda consequência, nulidade da prisão e do ato processual ao qual ela se refere. Terceira consequência, responsabilidade civil do Estado. O Estado vai indenizar aquela pessoa que foi algemada inadequadamente. E aí, meus amigos, fica então a recomendação. Ouça e leia a súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal. Ela fala sobre o uso de algemas. Vamos à próxima pergunta? Vamos a ela. Pergunte ao professor. O inquérito policial poderá ser reaberto? Pergunta interessante. O inquérito policial ele pode ser reaberto. Imagine que o inquérito policial foi arquivado. Arquivaram o inquérito policial. Poderá ser ele reaberto? Sim, num caso. O inquérito policial arquivado, ele poderá ser reaberto num caso. Sabe qual é esse caso? Quando surgirem novas provas. O inquérito, então, que foi devidamente arquivado, só poderá ser reaberto se surgirem novas provas, se surgirem novas evidências. Imaginem que eu estou sendo investigado pelo assassinato de minha sogra. Nenhuma prova aparece. Minha sogra simplesmente desapareceu. Eu sou suspeito, mas não há nenhuma prova que me vincule àquele crime. O inquérito policial será arquivado por falta de provas. Mas, meus amigos, se o cadáver de minha sogra é encontrado no quintal de minha casa, o inquérito policial poderá ser reaberto. É o que determina a jurisprudência brasileira. Em resumo, arquivado o inquérito policial, o inquérito poderá ser reaberto se surgirem novas provas. Vamos à próxima pergunta? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor, como se dá início ao inquérito policial? Muito boa pergunta. Clássica nos exames de OAB, clássica nos concursos públicos. Como se inicia o inquérito policial? E eu respondo para vocês, depende. Depende? Depende de quê, Flávio? Depende de quê? Depende da ação penal de cada crime. Depende da ação penal de cada crime. Por exemplo, nos crimes de ação penal privada, por exemplo, os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, normalmente são crimes de ação penal privada. E como começa o inquérito policial nos crimes de ação penal privada? Como começa o inquérito policial nesses crimes? Só um jeito: requerimento do ofendido. Então o ofendido ele vai ter que fazer um requerimento de instauração do inquérito policial nesses crimes de ação penal privada. E naqueles crimes de ação penal pública condicionada à representação? Como começa o inquérito policial naqueles crimes que dependem de representação da vítima, como, por exemplo, lesão leve, lesão corporal de natureza leve, ou como, por exemplo, ameaça? Como começa o inquérito policial nesses crimes que dependem de representação? Como começa? Através da representação do ofendido. Obrigatoriamente o ofendido, então, tem que fazer essa representação no prazo de 6 meses. A contar do conhecimento da autoria. Porque se ele não fizer, a consequência é a decadência. A consequência é a extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade pela decadência. Isso mesmo. E uma última pergunta. Como começa o inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada? Que são os crimes mais graves. Os crimes contra a vida, por exemplo, são crimes de ação penal pública incondicionada. Como começa o inquérito policial? Como começa? Pode começar por portaria do delegado. Então, o delegado, através de uma portaria, ou seja, de ofício, o delegado pode dar início ao inquérito policial. Portaria é uma peça muito pequenina, em que o delegado vai dizer, olha, chegou ao meu conhecimento que no dia tal, na hora tal, fulano praticou crime contra cicrano, determina a instauração de inquérito. Então o inquérito pode começar de ofício pelo delegado, por portaria, nesses crimes de ação pública incondicionada. Ah, meus amigos, mas não é só, hein? Nesses crimes de ação penal pública incondicionada não é o único jeito de instauração do inquérito policial. Não é só de ofício, não é só por portaria.
pode começar também por requisição do promotor ou do juiz. Então, requisição é ordem. Requisição não é pedido. Então, pode o inquérito policial começar por requisição do promotor ou por requisição do juiz. E embora o delegado não seja subordinado do juiz nem do promotor, ele é obrigado a aceitar. Isso mesmo, ele é obrigado a aceitar aquela requisição, aquela ordem de instauração do inquérito policial. E tem mais uma hipótese também de instauração de inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada. Sabe qual é essa hipótese? O requerimento do ofendido. O ofendido ele pode requerer a instauração de inquérito policial. Se, por exemplo, foi vítima de um crime de ação pública incondicionada, pode requerer a instauração de inquérito policial. E tem uma última hipótese. E atenção, porque essa última hipótese vale para todos os crimes, quaisquer crimes, de ação pública, privada, condicionada, incondicionada, não importa. Sabe qual é esse jeito geral para todos os crimes? O auto de prisão em flagrante. Através do auto de prisão em flagrante, em quaisquer crimes, até mesmo de ação privada, o inquérito policial poderá ser iniciado pelo auto de prisão em flagrante. Tudo bem? E assim, respondemos a essa pergunta desse segundo bloco do programa de hoje, o programa Prova Final. Agora vamos ao terceiro e último bloco do programa de hoje. Vou responder perguntas que caíram em exames anteriores da OAB. Vamos ao terceiro e último bloco. Vamos ao X da questão. E muito bem, chegamos ao terceiro e último bloco desse programa. Talvez o bloco mais importante. Vamos ver questões que já caíram em exames anteriores da OAB sobre esse assunto? Vamos ver? Vamos ao X da questão. Primeira pergunta. A primeira pergunta diz assim: em relação ao inquérito policial, assinale a opção incorreta. Opção incorreta. A letra A diz: nas hipóteses de ação penal pública condicionada ou incondicionada, a autoridade policial deverá instaurar de ofício o inquérito, sem que seja necessária a provocação ou a representação. Meus amigos, essa alternativa está errada, muito errada. Ela tem que ser assinalada, ela é o X da questão, é o X da questão. Não pode o inquérito policial num crime de ação pública condicionada à representação, não pode de ofício. Falamos na primeira parte, na segunda parte desse programa. Falei que nos crimes que dependem de representação, só pode começar o inquérito através da representação do ofendido. Não pode começar de ofício, não pode começar de ofício. Tudo bem, meus amigos? Por isso essa questão é errada, ela é o X da questão. Vamos ver as outras alternativas, elas devem estar certas, não é? Vejamos. Letra B diz: a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito policial, uma vez que tal arquivamento é de competência da autoridade judicial. Meus amigos, essa frase está absolutamente correta. Correta. O delegado não arquiva inquérito policial. Quem arquiva inquérito policial é o juiz. Promotor não arquiva inquérito, delegado não arquiva inquérito. Essa questão está certa. Só que cuidado, hein? Temos que marcar a letra errada. E a letra errada é a letra A. Vamos ver as letras C e D, porque elas devem estar certas, né? Vejamos. A letra C diz: caso as informações obtidas por outros meios sejam suficientes para sustentar a inicial acusatória, o inquérito policial torna-se dispensável. Meus amigos, como vimos durante esse programa, essa frase está correta? O inquérito policial ele é dispensável, mas as provas são indispensáveis, lembra disso? Ninguém pode ser processado sem provas, mas se as provas foram produzidas, não precisa que elas sejam produzidas no inquérito, não é verdade? Vamos à última alternativa. Põe na tela a letra D de dado, vamos ver. A letra D diz que o MP não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para que sejam realizadas novas diligências, dado que imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Meus amigos, essa letra D também está correta.